No Abdução de hoje a gente vai falar do livro mais importante, mais esperado pelos fãs de Star Wars. Marcas da Guerra, de Chuck Wendig, é o primeiro romance desse novo cânone a se passar entre a trilogia clássica e O Despertar da Força. Aqui é Leia Organa. Tenho uma mensagem para a galáxia. A guerra continua, mesmo com o poder do Império diminuindo. A Nova República está chegando. E queremos a sua ajuda para encerrarmos a luta. Esse trechinho que vocês acabaram de escutar tá no Marcas da Guerra e ele já dá uma insinuação aí do que a gente pode esperar desse livro, né? Que é um pouco da ambientação do que aconteceu depois daquela batalha de Endor, tanto pro lado do Império quanto pro lado dos rebeldes. Então esses personagens que a gente conhece aqui e principalmente o ambiente político que é apresentado no Marcas da Guerra é de fato o início do futuro de Star Wars. E essa é, inclusive, uma das grandes propostas desse livro, de desenvolver não só esse cenário político envolvendo a Nova República e os remanescentes do Império, mas também a história de alguns dos personagens da saga original, alguns dos nossos velhos conhecidos. O livro, inclusive, ele começa com o Wedge Antilles, acho que a grande maioria aí dos fãs de Star Wars vai saber quem é, e que era o capitão líder do Esquadrão Rogue. O amigo do Luke, se não me engano, o único piloto que participou das duas batalhas e sobreviveu, né? Das duas destruições de Estrela da Morte. Talvez eu esteja falando uma merda, mas eu acho que é isso. You're goddamn right. O livro começa com o Ed, que agora trabalha como uma espécie de batedor, espião da Nova República, chegando à órbita de um dos planetas da Orla Exterior, o planeta de Akiva, fora ali do centro político da galáxia. Periferia da galáxia, né? Que é onde eles imaginam que o Império, os remanescentes do Império se esconderam. Que é engraçado, porque parece que em Star Wars tudo acontece na periferia, né? Porque também nessa periferia tá o... são cinco planetas, né? Akiva, não sei o que lá, e Tatooine. E Tatooine tá sempre, né? Ele não deve ser um planeta tão desconhecido quanto eles falam, né? E aí ele chega na órbita desse planeta e tenta se comunicar com a frota da Nova República. E não consegue. Então ele começa a desconfiar que alguma coisa muito estranha está acontecendo ali naquele lugar, porque afinal de contas, quem teria tecnologia suficiente para impor interceptar o rádio, né, dele, a comunicação Isso, dele. ou impor esse embargo, né, de comunicação ali na órbita de um planeta sem ser detectável pela frota da Nova República, né, antiga Aliança Rebelde. E aí ele começa a desconfiar que alguma coisa está acontecendo ali, porque afinal de contas quem teria essa tecnologia seria, de fato, o Império. E ele está desconfiando, né, do que está acontecendo lá, porque ele não consegue se comunicar, e de repente sai do hiperespaço, aquele Star Destroyer gigantesco, ele está numa nave ultra pequena, e aquele Star Destroyer pega ele no raio trator, e vai ser esse raio trator que inclusive vai fazer a história dele se cruzar com uma personagem já conhecida do universo expandido, que apareceu no Novo Amanhecer, que é a Rey Sloane. E ela é bem esse arquétipo, sabe, do que a gente tem como imperial, né? Uma mulher fria, calculista, estrategista, extremamente dona de si, e que também dá o tom para os personagens que talvez a gente acabe encontrando no Despertar da Força, né? Descobre-se ali nesse meio tempo que a Rey Sloane, essa grande almirante imperial, está tentando reorganizar as lideranças remanescentes do Império. Então, o que vai acontecer de fato ali na Akiva, é um pouquinho spoiler isso, mas acontece no começo do livro, então não tem tanto problema, é uma reunião dessas grandes lideranças do Império para decidirem exatamente, olha, e agora, o que a gente faz com o Império? This is the end of the Empire. Really? Yeah, afraid so. E o Ed vê isso e ele fica ultra preocupado e fala, agora eu tenho que mandar realmente um comunicado, e ele não consegue se comunicar com a República, ele manda um comunicado ali pro planeta, esperando que tenha algum simpatizante da República lá. E realmente tem. Aí a gente conhece a Nora, que vai ser talvez a personagem principal desse livro mesmo, que é uma personagem incrível. E mais uma vez uma mulher. Understood? Bom, a Nora, ela é uma ex-piloto da Aliança Rebelde, também, não é por acaso, participou da Batalha de Endor. Você pode ver que a Batalha de Endor é como um ponto focal ali para praticamente todos os personagens do Marcas da Guerra, né? A Nora, ela tá voltando para Akiva, que era o planeta que ela morava, para encontrar o filho dela. E aqui vem uma coisa muito legal desse livro, que foi talvez uma das coisas que mais me conquistou, essa identificação que a gente cria com esses personagens, porque são personagens extremamente comuns e que a gente já viu na história da humanidade. Então ela deixou o filho ainda criança para se dedicar a uma causa maior, a causa, né, rebelde, que acabou
acabou vencedora e agora ela tá voltando para buscar o filho dela. Ela descobre que tá rolando alguma coisa naquele planeta, mas ela só quer pegar o filho dela e ir embora. Mas quando ela tá lá, ela recebe um comunicado do Ed, que ela, claro, já conhece, sendo preso nesse destroyer. Aí ela fica nessa dubiedade, realmente eu resgato meu filho, que agora faz anos que eu não vejo, ou eu vou voltar à luta pelo que eu acreditava. De certa forma, um dos grandes motes, né, de Star Wars, essa coisa de você estar dividido entre a grande luta pelo destino da galáxia e a sua história particular, a sua história pessoal, o seu relacionamento ali com a família, irmão, pai, filho. E embora vencedora, ela tá vivendo uma angústia lá, porque ela chega lá e tá todo mundo jogando na cara dela, que ela abandonou o pessoal, abandonou o filho, abandonou a família para se dedicar a uma coisa que para eles não faz a menor diferença, sabe? E aí isso relembra ditadura, relembra guerras, relembra muita coisa que a gente já viveu na história realmente da humanidade. E a Nora é um dos personagens principais, mas o livro ele acompanha diversas personagens. Tem a Nora, tem o Temin, que é o filho dela, uma caçadora de recompensas. Mazabrak, caçadora de recompensas. Mazabrak, um cara que era do Império. Ex-agente de lealdade imperial. Mas é um ex-agente que testava a lealdade dos outros ao Império. Ele mesmo agora do outro lado. O Matheus até fez uma comparação muito legal na editora, que era comparar esse grupo com Guardiões da Galáxia, sabe? Que eram personagens que nós não esperávamos que se juntassem. E o livro todo é cada um seguindo o seu caminho, mas em torno dessa reunião que vai acontecer do Império, e eles vão começando a se conhecer e se cruzar. Esse é o primeiro de uma trilogia. A gente acaba o livro ansioso para ver o que esse grupo vai fazer junto. Mas esse grupo, né, tão heterogêneo e tão identificável assim para o leitor, ele não é o único grupo de personagens que vai acabar atraindo a atenção de quem já é fã de Star Wars. Muitos dos personagens do Marcas da Guerra já apareceram de alguma outra forma na saga como um todo, e sim, o leitor pode esperar aí boas participações dos personagens mais queridos da saga. Não é o foco, né? O foco realmente acaba sendo nesses personagens ainda não familiares, talvez, da maior parte dos leitores, mas a Leia aparece, o Han, o Chewie, parece alguma coisa do Darth Vader envolvido. Então, ele não só dá easter eggs, mas ele desenvolve essas tramas que a gente está ansioso para ver por onde vão, ao mesmo tempo constrói uma trama extremamente cativante, divertida e repleta de ação desses novos personagens. E se tem uma coisa que uma guerra deixa, é isso, é trauma, é marca, e por isso o nome do livro, Marcas da Guerra. Que em inglês é Aftermath, né? E cada personagem, e isso é lindo no livro, cada personagem está com uma marca guardada dessa grande guerra que aconteceu, e é isso que o livro vai falar. A ressonância, o que acontece com esses personagens pós a guerra. Essa grande guerra aí que aconteceu há poucos meses, né, da história do livro, não é só pano de fundo para o Marcas da Guerra. Ele é um personagem e está ali praticamente em todos os momentos. O livro foi muito bem recebido lá fora, entrou em lista de mais vendidos, mas ele teve duas críticas. Uma era, acredito eu, por causa da expectativa. O pessoal estava esperando que esse livro fosse o que foi o Timothy Zahn no passado, então o Herdeiro do Império, né? Então eles queriam que esse fosse o episódio 7, e não é. E a outra crítica da questão da diversidade, da representatividade, melhor dizendo, nesse livro, né? Como a gente falou, né, o grupo formado ali pelos personagens, eu diria, principais do Marcas da Guerra, é bastante heterogêneo. Mas isso é uma constante no livro inteiro. Então você tem personagens femininos, personagens de etnias diferentes e também uma grande representação LGBT que foi alvo de críticas dos fãs Sem noção. Hello? Hello? Anybody home? É inacreditável que um fã de Star Wars começou ali na trilogia clássica, já com, sabe, uma luta de rebeldes contra o Império, uma protagonista feminina como quase nunca se tinha visto antes no cinema. Ainda estejam reclamando de discussões importantíssimas para a sociedade, que Star Wars está dando exemplo agora, dá orgulho de editar esse livro, que tem protagonistas femininas fortes, que tem discussão de gênero, que tem discussão homoafetiva, e isso no filme está acontecendo também, né? Tem gente querendo boicotar, falando que é violência contra os brancos, né? O fim com sabre de luz. É um absurdo. O Chuck Wendig, que a gente acabou de postar, inclusive, no Medium, da Aleph, a gente vai colocar o link aqui embaixo, fez um texto falando sobre isso, falando sobre diversidade e representatividade em Star Wars. É claro, eles não são somente bonzinhos, né? É uma coisa que precisa se fazer e é uma demanda do público, então protagonistas femininas já está em alta, né? Jogos Vorazes, Divergente, etc. E eles conseguiram encaixar Star Wars nisso de uma forma exemplar. Então eu estou super empolgado. Marcas da Guerra, acho que agora é o meu livro preferido de Star Wars que a gente lançou. Então, o Marcas da Guerra já está disponível aí nas lojas.
A gente espera que vocês realmente gostem, a gente ficou ultra empolgado com esse projeto. E para fazer uma homenagem a um dos grandes personagens, inclusive do Marcas da Guerra, uma coisa que dá para dizer desse livro é que ele não é uma armadilha. It's a trap! O Akibar ficou traumatizadíssimo, né, cara? Toda vez que aparece o Akibar no livro, ele tá falando sobre armadilha. E é isso, se você gostou desse vídeo, assine o canal, curta, compartilhe e depois nos fale o que você achou dessa experiência que é o Marcas da Guerra. Vamos lá, Caio. O lance do... ficou muito falso. It's a trap.